Olá, sejam bem-vindos à Nova Lógica Financeira. Por aqui a gente vai discutir as principais estratégias para que você possa sobreviver a esse novo momento do mercado financeiro, que está exigindo cada vez mais dos profissionais, das empresas e das instituições financeiras um entendimento sobre as novas peças que estão surgindo. A gente já tem as fintechs como uma das peças importantes desse momento de transformação do mercado, mas estão surgindo outras empresas, de outros segmentos que começam a adentrar dentro do mercado financeiro, começam a modificar, alterar a nossa percepção como consumidores em relação aos serviços financeiros e como eles são entregues. Meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro, professor e autor do livro Fenômeno Fintech e também do livro A Nova Lógica Financeira. Para começar aqui o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre alguns termos que são pertinentes à nova lógica financeira e que ainda causa confusão para muitas pessoas. A gente vai falar de startups, a gente vai falar sobre fintechs, sobre bancos digitais e neobanks. Esses 4 nomes, eles têm diferenças entre eles. Então, a ideia aqui é deixar isso bem claro para que você possa, de uma vez por todas, entender e, de fato, poder utilizar esse conhecimento para o crescimento do seu dia a dia de carreira, e de entendimento de quem são esses novos atores que estão surgindo dentro do que a gente chama de nova lógica financeira. Eu peço que vocês deem like aqui no vídeo, assinem também o canal, as notificações e compartilhem caso vocês entendam que esse conteúdo pode ser do interesse de alguém que também atua dentro do mercado financeiro ou que de fato se interessa pelo mercado financeiro e pode aproveitar um pouco do que está sendo falado aqui. Para começar, vamos falar das startups. As startups é um termo que a gente usa de diversas formas o tempo todo, mas é bom tentar entrar no conceito disso. As startups são empresas jovens, de base tecnológica, que têm um alto grau de incerteza por serem também empresas muito novatas e que têm um negócio que é escalável, ou seja, você consegue ter aí um crescimento, uma expansão da empresa, principalmente das suas receitas, sem que para isso você tenha que gastar na mesma proporção, investir operacionalmente para que a empresa consiga entregar mais resultados, e um modelo repetível. Então, quando você reúne esses elementos, empresas novas de base tecnológica, escalável, que de fato consegue aí ter uma curva de crescimento acentuada, sem que necessariamente você precise investir muito mais dinheiro no ponto de vista operacional, você tem ali uma startup. Tem outros elementos, a gente tem elementos técnicos, de ordem técnica, de ordem tecnológica que diferencia as startups, e no hall das várias startups que a gente vê por aí no mercado, a gente tem diferentes verticais, subsegmentos das startups. Startups de educação, que são chamadas edtechs, startups voltadas para o segmento agro, que são as agtechs, e por aí vai, até que a gente chega de fato nas fintechs, que são startups focadas dentro do mercado financeiro. E o nome fintech passou a ser utilizado e empregado com mais frequência no começo da década passada, por volta ali dos anos de 2010 para frente. O termo, a terminologia, ela é muito objetiva, até como a gente vê em outras verticais, EdTech, a gente está falando de junta educação com tecnologia, AgTech, que é Agriculture e tecnologia, e fintech é a mesma coisa. A gente tem ali uma transformação, uma verticalização do segmento de startup, cada vez mais é pertinente que a gente trate as startups dentro dessas caixas. E é importante entender também como que surgiram de fato as fintechs. As fintechs, elas surgiram lá no final de 1998, quando a gente teve a PayPal. A PayPal foi uma das primeiras empresas que se propuseram a resolver um problema que era um problema recente de algo que acabou de surgir naquela época, que era a internet. Começou a se tornar pública ali por volta de 1994. E até 1998 eles tentaram entender como que a gente poderia criar um sistema que facilitasse com que as pessoas movessem recursos, dinheiro, nessa coisa nova chamada internet. E foi assim que a PayPal surgiu. E por mais, pessoal, que a gente tenha essa definição crua do que seria uma fintech, dentro das diferentes verticais que a gente já vê no mundo de startups, eu gosto de uma definição específica do Fórum Econômico Mundial que diz que fintechs são empresas que utilizam tecnologia para a criação e entrega de produtos e serviços financeiros inovadores. E eu adicionaria, inclusive, um aspecto que é colocado por Chris Skinner, um autor de livros de fintech lá de fora, do Reino Unido, onde ele diz que fintech é a função de pesquisa e desenvolvimento na era digital,
tem muito menos a ver com tecnologia, mas tem mais a ver com a reinvenção do modelo de negócio no mercado financeiro que tenha foco no usuário. E essa questão, esse aspecto específico de foco no usuário, ele é absolutamente importante, porque quando a gente olha, inclusive, o mercado financeiro pré-fintechs, a gente não via muito isso. A gente via muitas empresas, né, instituições, bancos, focados muito no produto, muito no processo, na forma como o produto é construído, do que qual é a percepção do consumidor, né? O que o consumidor, como ele passa por uma jornada de aquisição do produto que seja satisfatória, como ele consegue consumir isso de uma forma simplificada, com menos burocracia, para poder ter acesso ao produto financeiro e que também tenha um pós-venda que faça sentido e que o satisfaça. Então, a gente passa a ter também esse componente que eu acho que é muito importante, mais do que essa definição crua de a gente falar que é uma vertical do segmento de startups. Uma coisa que é importante a gente colocar também é que, às vezes, existir alguns casos onde a empresa ela tem esse aspecto, né, de ter foco no cliente e que usa tecnologia para a entrega de um produto ou serviço financeiro inovador, mas ela não é necessariamente uma startup, porque ela pode estar sendo criada, por exemplo, por uma grande instituição. Então, reduz aí um grau de incerteza que a gente teria se essa empresa fosse, de fato, uma startup. Ela está perseguindo um modelo tecnológico e também escalável, mas ela tem menos incertezas. Então, por isso, em alguns casos, eu diria até que a gente tem fintechs que não são startups. Seria o caso, inclusive, de fintechs criadas por instituições financeiras grandes. E aproveitando que a gente chegou nesse tópico, existem dois conceitos que é importante a gente separar aqui. A gente tem um conceito de banco digital e o conceito de neobank. E o que seriam cada uma dessas instituições? Bom, segundo a consultoria Nielsen, existem diferenças entre esses dois nomes. Então, a gente acostuma usar, inclusive, de forma meio que sinônima, mas não é. Se a gente olhar, por exemplo, o Nubank, né? O Nubank ele é considerado um neobank. Por quê? O que é um neobank? É uma fintech independente, totalmente mobile, no celular, desmaterializado, e que ele chega mudando bastante os conceitos e muitas vezes nasceu como uma startup de fato. Em alguns países, inclusive, os neobanks são chamados de challenger banks, ou bancos desafiantes. Então, existe essa diferença. Mas o que seriam os bancos digitais? Os bancos digitais são instituições também mobile, né? Que estão ali diretamente no celular e que são apoiadas por uma instituição financeira já tradicional. Então, a gente tem alguns exemplos de bancos digitais, né? Quando a gente olha, por exemplo, o caso do Next, vem atender uma população mais jovem, tem uma proposta diferenciada de atendimento. Mas não pode ser considerado um neobank por causa desse aspecto, porque ele é amparado e apoiado por uma instituição financeira já consolidada no mercado e muitas vezes utiliza até alguns componentes, o mesmo sistema é utilizado tanto pela instituição mãe, né, no caso do Next, o Bradesco, e também pelo próprio Next. Então, a gente tem esse outro aspecto, né, colocado segundo a consultoria Nielsen. Tem similaridades, né, um banco digital e um neobank. Ambos têm a proposta de serem digitais, de serem mobile, mas no seu aspecto a gente tem um grau de independência quando a gente olha os neobanks, e quando a gente olha os bancos digitais, eles estão ali amparados e ancorados num player maior que dá aí uma outra cara para eles, e de fato não estamos falando aí de startups. Bancos digitais, por essas questões, não são startups necessariamente, mas os neobanks nascem startups e vão evoluindo. Outro ponto importante é a gente analisar como teve um crescimento das fintechs dentro do mercado. Como eu já expliquei para vocês, uma das primeiras que surgiram foi a PayPal, mas depois disso surgiram várias outras fintechs dentro do mercado. E cada uma delas com especificidades, muitas vezes atendendo nichos e mercados muito pontuais, como por exemplo o mercado de empréstimo, o mercado de pagamentos, o mercado de investimentos. E cada uma dessas caixinhas, geralmente, né, dependendo do país onde essa fintech atua, depende de algum tipo de regulamentação que faz com que esse modelo de negócio possa se desenvolver dentro de cada segmento. Então, as fintechs acabaram ocupando várias lacunas, né, no mercado, e a gente costuma falar que existem 3 estágios diferentes, né, da evolução do mercado financeiro, considerando a chegada das fintechs, que seria, primeiro, um modelo de negócio
que são os serviços financeiros agrupados, que é o modelo de distribuição que os bancos têm, né, que você tem ali basicamente uma instituição financeira, e ela, né, tinha todos os produtos à disposição, atendendo diretamente seu cliente. E esse cliente não tinha muitas alternativas, geralmente ele ia consumir mesmo instituições bancárias ou financeiras, ou coisas do tipo. Você conseguia comprar seguros, você fazia financiamento imobiliário, você tomava empréstimo, fazia seus investimentos, ou seja, fazia tudo. Depois de um segundo momento, com a abertura, flexibilização promovida por bancos centrais no mundo todo, países como o Reino Unido, como os Estados Unidos, como a Ásia, né, alguns países dentro da Ásia e também o Brasil passaram a criar mecanismos para promover uma competição maior no mercado, e isso foi abrindo espaço para as fintechs, que são, de fato, como eu expliquei, né, empresas dedicadas ali a utilizar de tecnologia para a criação e entrega de produtos e serviços financeiros com foco no usuário. Então, elas passaram a incorporar o mercado, ocupando cada uma especificamente. Aqui no Brasil, a gente tem diversas regulamentações que foram criadas para poder amparar modelos diferentes de fintechs. Um exemplo que eu coloco para vocês, que é um modelo lá de 2018, que basicamente é um modelo de sociedade de crédito direto, né, que é um modelo, que é uma licença que o Banco Central criou para fintechs que queiram emprestar diretamente, né, ou empresas que queiram emprestar diretamente recursos do balanço delas para clientes, né, e a sociedade de empréstimo entre pessoas, que são chamadas também de SEP, onde você pode criar e constituir uma plataforma digital onde você faz a intermediação numa ponta de quem quer emprestar e na outra ponta de quem quer tomar recursos. Então, existem essas duas figuras que foram criadas e que abriram espaço para que a gente tivesse fintechs e mais fintechs atuando no mercado de empréstimos de forma regulada, porque antes disso, algumas delas faziam isso em parceria, inclusive com instituições financeiras regulamentadas, e aí a gente passou a ter uma maior autonomia para essas empresas jogando o jogo aqui dentro do mercado financeiro tradicional. Então isso tudo começou a fazer com que a gente liberasse mais oportunidades, trouxesse mais competição. Com isso, a gente impacta também na questão de taxas e muitas vezes, pelas fintechs já terem uma estrutura mais enxuta, então elas conseguem de fato entregar taxas mais baixas para o cliente. Então, isso é bem importante, muitas vezes também uma experiência aprimorada em relação à forma como o cliente está acostumado a tomar, por exemplo, um empréstimo numa instituição bancária tradicional. Pois bem, e a gente tem dentro das diferentes caixinhas, né, fintechs que começam às vezes com dentro de um mercado específico, como é o caso do Nubank. O Nubank, quando ele surgiu nos idos de 2013, era uma instituição focada na caixinha do cartão de crédito, né, de pagamentos, e foi expandindo o seu portfólio de soluções, né? O Nubank hoje ele é bem mais completo, ele tem dentre as suas soluções também uma conta de pagamentos, onde você consegue ali, de fato movimentar seus recursos. O Nubank também tem a possibilidade de investimentos ali dentro, ainda mais reforçado depois que o Nubank comprou a Easy Invest, né, a corretora, e ficou ali com mais possibilidades lá dentro ainda do que simplesmente os produtos que eles tinham de renda fixa. E depois a gente teve, agora o Nubank também está distribuindo seguros e a intenção é que eles distribuam cada vez mais produtos. Então, você vê a evolução do Nubank, né, como uma fintech que focava dentro de um mercado específico e depois está evoluindo para se tornar algo mais complexo. Então, eu citei para vocês alguns estágios do mercado financeiro. Então, o primeiro estágio a gente pode chamar de bundling ou serviços financeiros agrupados, onde o banco oferecia tudo. Depois a gente moveu para um segundo estágio, quando as fintechs surgiram, o mercado sendo quebrado no sentido de que existiam diferentes fintechs específicas em cada segmento, empréstimo, a gente tinha fintechs de investimento, fazendo pontualmente cada um desses serviços. E o cliente tendo a oportunidade, né, de se relacionar com o banco também, mas de consumir produtos e serviços financeiros em diferentes outros segmentos da vida dele. Então esse é um segundo estágio que a gente chama de unbundling, ou serviços financeiros fragmentados. E o que vem a acontecer num terceiro momento, né, que inclusive faz sentido quando a gente pega o exemplo do Nubank, e o Nubank ele começou específico e agora ele está num processo que a gente chama
de rebundling, né? E rebundling seria os serviços financeiros reagrupados. Basicamente, agora você tem uma instituição como o Nubank que começa a expandir a sua oferta de soluções financeiras e o Nubank começa tanto a desenvolver internamente novas soluções, como também trabalhar e fazer parcerias com outros players, como recentemente foi anunciado que o Nubank fez uma parceria com uma fintech chamada Remessa Online, focada especificamente em mandar dinheiro para fora, ou fazer remessas financeiras para fora do país. Então, eles fizeram uma parceria, uma integração, no sentido de que agora, né, os clientes do Nubank têm possibilidade de utilizar dentro da plataforma do Nubank os serviços da Remessa Online, e a Remessa Online, por sua vez, acaba ganhando acesso a uma base de clientes aí gigantesca do Nubank, que já passa da casa dos 35 milhões de usuários. Então, a partir daí, você começa a ver novas configurações, e isso, pessoal, acaba tornando o Nubank, né, que começou fintech específica, a virar um neobank ao longo do tempo, né? Ele começa aí a se tornar o que a gente poderia pensar que seria um banco, né? Comparando e rivalizando com bancos ali do mercado tradicional em número de produtos, né? E tudo mais. E aí você tem um amadurecimento do Nubank como um neobank, né, que a gente já falou do conceito aqui. E tem um outro ponto que eu acho que é bastante importante, principalmente no momento que a gente está passando agora, né? Há uma discussão promovida entre associações, a gente tem aí associações voltadas para o segmento fintech e também de bancos, no caso o Febraban, que já estão fazendo uma discussão aqui no Brasil, que é muito similar a uma discussão que já acontece em outras partes do mundo, diz respeito à assimetria regulatória. O que seria isso? Seria, segundo, né, quem defende essa tese, que existem ali diferentes estratos regulatórios, né, entre bancos e fintechs. E em cima disso dizem que os bancos eles são muito mais cobrados, muito mais exigidos do que as fintechs são, e isso estaria desequilibrando ali a dinâmica competitiva do mercado. Bom, é importante a gente sempre colocar, né, que a gente não pode generalizar. Quando a gente fala das fintechs, como eu falei para vocês, elas trouxeram um benefício muito grande, né, porque abriram competição e muitas delas atuam em mercados específicos, como eu falei, às vezes é um mercado de empréstimo, um mercado de investimento. Então elas estão submetidas a regras específicas e não fazem muito além daquilo que já foi proposto, né, dentro da regulação a qual elas estão aderindo. Né? Diferentemente dos bancos, os bancos eles têm possibilidades muito mais amplas do que eles podem fazer. Né? Os bancos eles têm a possibilidade, né, de fazer empréstimos e pode fazer uma multiplicação de recursos baseado nas reservas fracionárias, que é a possibilidade de você pegar o depósito ali que é colocado do cliente e emprestar isso para outra pessoa. Né? Algumas fintechs que são colocadas no segmento como uma instituição de pagamentos, se enquadram como uma instituição de pagamentos, não podem fazer isso. Elas têm que colocar o recurso do cliente depositado mantido em patrimônio segregado. Ou seja, né, isso aí é separado, esse dinheiro não pode ser emprestado, ele tem que ficar ali em títulos públicos. E você não tem essa situação como a gente vê, por exemplo, nos bancos. Esse é um benefício dos bancos que permite com que eles captem recursos no mercado de uma forma mais barata e também consigam emprestar isso multiplicando ali a base monetária. Então, não é algo que as fintechs, pelo menos de pagamento, podem fazer. Né? Então, assim, quando a gente coloca no mesmo bolo, né, assimetrias entre bancos e fintechs, é lógico que a gente vai ter diferenças, mas a gente tem que sempre ter em mente que os bancos são submetidos à regulamentação proporcional àquilo que eles fazem, que é uma grande quantidade de atividades e de possibilidades que fintechs especificamente não têm. Talvez trazendo essa discussão para neobanks, né, e aí a gente está falando de conglomerados financeiros, pode até fazer sentido essa reclamação. Mas o que eu acho importante a gente colocar é que cada fintech, dentro do seu determinado segmento, ela está submetida a um conjunto de regras. Essas regras vieram, de fato, abrir espaço em diferentes lacunas, em diferentes segmentos, de empréstimo a seguros, a investimentos e por aí vai, e que possibilitou que surgissem esses novos entes. Então, pessoal, quando a gente analisa esse aspecto que está sendo colocado, né, e travando essa discussão entre bancos e fintechs, assimetria regulatória, é importante a gente colocar que bancos e fintechs, de fato,
não podem ter uma regulamentação igual, até porque cada um deles é enquadrado dentro de atividades específicas, né? Tem ali o que pode e o que não pode ser feito, e colocar os dois, né, no mesmo bolo acaba podendo colocar a gente numa situação de retrocesso e todos os ganhos que a gente teve de abertura de competitividade no mercado, que de uma forma ou de outra tem forçado as instituições financeiras tradicionais a melhorarem seus processos, a terem um foco mais centrado no cliente. Tem que olhar isso de uma forma mais ampla. Se a gente vai falar, por outro lado, né, de fintechs, que na verdade estão muito amplas em termos das suas atividades, porque estão juntando e transformando num conglomerado financeiro, a gente pode até ter um outro tipo de discussão. Mas, né, isso muito no caso de neobanks especificamente. Mas cada um desses neobanks, é bom colocar também, como é o caso do Nubank, eles estão ali articulados dentro de possibilidades regulatórias que existem e eles não podem passar daquilo que foi colocado dentro do mercado. É importante a gente colocar também que o Banco Central está analisando esses aspectos, né, e se de fato a gente vê surgir algum tipo de risco sistêmico que põe em risco o sistema financeiro como um todo, ele vai acabar fazendo seus ajustes e adaptações. O que é colocado muitas vezes pelos bancos, nesse momento atual, é que algumas fintechs se tornaram grandes demais, inclusive já abriram capital fora do Brasil, né, na bolsa estrangeira, e que podem estar ali podendo causar um tipo de risco, trazer um risco para o mercado grande e, comparativamente, não estarem sendo submetidas a regulamentações que eles, segundo os bancos, deveriam estar sendo submetidos. E esse debate todo já foi endereçado pelo Banco Central numa consulta pública de número 78, onde eles falam sobre conglomerados financeiros, né? Quando a gente tem, no caso, uma instituição, muitas vezes um neobank, composto por uma instituição de pagamento e também outros tipos de segmentos de fintechs, né? Outros tipos de atribuições regulatórias e que talvez, né, poderiam aí ter um trato diferenciado em relação às demais fintechs que atuam única e exclusivamente em um segmento específico. O grande ponto da regulamentação, pessoal, é ele tratar igualmente os iguais, né, e diferentemente os diferentes. Isso conforme o risco que cada um impõe ao sistema financeiro como um todo. Em um mercado, pessoal, de constante evolução, onde as coisas também mudam com muita velocidade, é muito importante do Banco Central ficar atento em relação a como essas novas tecnologias, esse novo ritmo do mercado vai acabar afetando a dinâmica do sistema financeiro como um todo, né, e fazer as adaptações devidas, porque também tudo isso é um processo de iteração. A gente abre ali a torneira, a possibilidade para que tenhamos mais competição dentro do mercado. A partir do momento que isso começa a causar efeitos negativos, a gente tem alterações. E em alguns países, por exemplo, como o caso da China, essa discussão também está acontecendo. Inclusive lá, o Banco Central Chinês já começa a desmontar algumas grandes empresas de tecnologia que acabaram adentrando em serviços financeiros, né, se tornaram grandes demais e, segundo os próprios reguladores chineses, podem causar um risco sistêmico, porque elas ali já estão carregando uma base de empréstimos pesada, também investimentos, e estão atuando em diferentes verticais, e agora chega um momento que o regulador chinês entendeu que a coisa fugiu um pouco do controle. Mas é importante também analisarmos como chegou nisso. Na verdade, a gente tinha aí um mercado chinês, ele é muito blindado, né? A gente vê ali várias questões ali antidemocráticas dentro do governo chinês, e durante muito tempo não teve concorrência externa quando a gente fala no mercado de tecnologia. Os chineses já foram e são ainda grandes produtores de tecnologia para o mundo inteiro, que terceiriza a produção ali, mas quando você fala, por exemplo, da atuação de empresas estrangeiras no mercado, né, e no solo chinês, isso já é diferente. Lá, por exemplo, o Google não entra no mercado, o Facebook também não entra, então várias empresas externas não entram. Com isso, eles conseguiram crescer e fomentar as empresas de tecnologia locais, por conhecerem muito de tecnologia, já que eles produzem aparelhos, né, para o resto do mundo inteiro, então ali muito em cima disso, eles tiveram um crescimento, uma curva de crescimento muito grande, e essas grandes empresas de tecnologia passaram a ocupar também espaços como, por exemplo, do mercado financeiro, começaram a atuar, né, e surgiram ali uma outra figura que a gente chama de super apps, né, que são esses aplicativos, né, que congregam diferentes aspectos da sua vida. Você pode resolver de tudo lá, né, desde uma consulta ao médico a pedir um veículo, uma espécie de Uber já embutido no aplicativo, como também consumir serviços financeiros ali dentro. Então, à medida que isso ficou grande demais e todos esses aplicativos
trabalhando em estrita colaboração com o governo chinês, chegou um momento que o governo chinês entendeu que isso perdeu um pouco o controle e começam a desmanchar essa estrutura que foi criada. E agora a gente tem, inclusive, alguns casos, como é o caso do Ant Group, né, que é dona de um aplicativo muito popular, que é o Alipay, né, um super app que tem uma função primária de pagamentos, mas faz muito mais do que isso lá na China, e que começa agora a ser fatiado. Inclusive, a divisão de empréstimos já está uma conversa lá, que vai ter que ser splitada do grupo. Né? Eles estão começando agora a, de fato, quebrar ali essas grandes empresas para que, segundo o governo chinês, não tenha aí um risco sistêmico para o mercado. A gente vai ver ainda como é que vai ser o andamento disso, mas o que é importante falar é que discussões parecidas com essa já acontecem em outros lugares do mundo, inclusive também nos Estados Unidos, onde instituições como o JP Morgan, né, um dos maiores bancos norte-americanos, também já coloca essa pauta, né, chamando já essa discussão de assimetria regulatória, como eu falei para vocês. A gente ainda tem muito para ver do que isso vai se desdobrar, mas certamente a gente sabe que não vai acabar agora, não vai acabar tão cedo, e provavelmente a gente vai acabar vendo adaptações, como eu falei, porque o mercado ele sempre se move nesse sentido de conseguir incorporar essas novidades, entender como essas novidades vão impactar de fato, né, o cliente, né, o consumidor e a dinâmica do mercado como um todo e, eventualmente, alguma correção, alguma alteração sendo feita se o regulador assim entender que isso é necessário. Pessoal, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Peço que vocês assinem o canal e também deem aqui o seu like para que a gente possa continuar reverberando esse tipo de conteúdo. E eu espero vocês em breve para falar de mais elementos que compõem a nova lógica financeira e que vão transformar a sua vida e também formas, né, de você poder sobreviver a essas mudanças. E um primeiro passo para isso é, de fato, conhecer quem são essas peças que estão no tabuleiro do mercado financeiro daqui por diante. Um forte abraço e até a próxima.